Olá, graça e paz. Eu posso te ajudar? Eu sou Mauro Meneghelli, pastor da Igreja dos Jardins, aqui em São Paulo, e do Ministério Cristãos Extraordinários. Eu queria deixar uma dica hoje para vocês. Repito, nunca presuma que a sua vida de oração, que a sua comunhão com Deus, que a sua sintonia com Deus, com a sua ligação, com a sua intimidade com Deus está satisfeita, está boa. Não, nunca está. O segredo é este: nunca presumir que nós já estamos num patamar de satisfação. Você quer ver? Vou provar. Olha, quando Jesus começou o ministério dele, aos 30 anos, ele foi pelo Rio do Jordão e diante de João Batista, ele teve um encontro, ele teve uma comunhão com a Trindade. Ele, Jesus, recebe o Espírito Santo, que desce sobre ele como uma pomba, uma figura de uma pomba, e ali Deus Pai dá uma declaração de amor, de satisfação, de alegria, quando Deus diz: este é o meu Filho amado e eu tenho imenso prazer nele. Essa declaração de Deus, a presença, o revestimento do Espírito Santo já seria suficiente para nós, pobres mortais, para que a gente nos dessemos como satisfeitos. Isso seria para nós um máximo. Mas o que aconteceu, segundo o texto bíblico? Este Espírito Santo que desceu para estar em companhia com Jesus, esse mesmo Espírito o levou, o incentivou a ir ao deserto. O que ele fez no deserto? Ora, prestem atenção, era Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele foi para o deserto para que ali ele orasse, jejuasse por 40 dias e 40 noites. O incrível é que o exemplo nosso é o próprio Jesus. O próprio Jesus não presumiu no Rio Jordão que ele estava ali em situação máxima, em situação de comunhão máxima. Ao contrário, ele foi suscetível, ele foi sensível, ele foi obediente à direção do Espírito de Deus, e ali ele foi orar. E orou por 40 dias, enfrentou, venceu o tentador. E o bonito que o Evangelho diz que ao final dos 40 dias, quando ele venceu o tentador, o Evangelho diz que ele estava entre as feras, ali no deserto, mas os anjos o serviam. Então Jesus não presumiu. Quer essa dica? Nunca presuma. Mas eu vou para um outro episódio, um outro texto bíblico. Jesus estava a poucas horas de ser capturado pelos soldados, pelas forças do mal. E antes ele convidou os seus discípulos para ir para um lugar chamado Getsêmani, e ali ele pediu para orar. Ele passou aqueles momentos, aquelas horas que precederam a sua captura em oração. Diz o texto bíblico que em agonia. Tanto faz num momento de grande elevação pessoal, por exemplo, lá no Rio Jordão, quando ele foi ali ungido pelo Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo, e ele viu a necessidade de estar em oração. Antes da tragédia da captura, ele também foi orar e pediu os discípulos para orar. E o incrível é que ele se retirou para orar e os seus discípulos adormeceram, simplesmente adormeceram. E a reclamação de Jesus, ele dizendo assim: olha, eu fui orar ali sozinho, vocês não conseguem orar comigo, sequer orar comigo. Foi a repreensão de Jesus. Nunca presuma que a sua vida de oração, de comunhão com Deus, vida de comunhão com Deus, é imprescindível. Uma vida de oração sincera, uma vida de entrega, uma vida contínua, uma vida diária de investimento do coração em oração. Exercício de oração é a nossa força. Não há força cristã, não há força no cristão sem vida de oração. Ponto final. Simples assim, preto no branco. Não dá para negociar isso. Eu espero que, assim como Jesus, que é a nossa referência máxima, e deve ser a nossa referência mesmo para tudo e para todos, eu espero que isso o incentive a ter uma vida de oração. Não presuma. No momento que você achar que a sua vida de oração
está boa, está satisfeita, está num piloto automático, você se satisfaz, isto é um perigo. Invista na oração, todas as formas de oração, todos os dias. Leia bons livros sobre oração. Procure ouvir sobre oração. Invista no conhecimento sobre oração e na ação de orar. Faça isso. Se você quiser, eu também posso te ajudar. Só entrar em contato comigo, seja por aqui, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja por e-mail, eu posso te ajudar. E que Deus realmente nos incentive, porque todos nós, neste mundo, nesta época, nesta era tenebrosa, todos nós precisamos de oração. Que Deus te dê uma vida de oração, que você queira uma vida de oração e receba os frutos desta vida de oração.